O que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu não, mas nós, é a essência do Evangelho. O que a igreja está perdendo, ou já perdeu nessa geração. Antes de eu ler o versículo aqui, o texto, eu queria compartilhar algo com vocês. Interessante que na minha época, não tão lá atrás, porque eu não sou velho, mas faz pouco tempo, uns 20 anos atrás, 15 anos, não é tanto tempo assim. Na minha época, a gente ouvia mais mensagens que pregava contra o pecado, não é verdade? Pregava contra a carne e pregava em prol do reino de Deus. E depois de um tempo para cá começou a aparecer um monte de coach, né? E aí acabou essas mensagens. As mensagens começaram a ser transformadas em mensagens de cura, de libertação, de transformação, me ajudem aí, de prosperidades, de promessas, de sonhos, mensagens que arrancam o aplauso, o glória, o aleluia dos ouvintes. É errado, pastor? Não, não é errado. Mas o problema é quando nós começamos a inverter os valores da palavra de Deus. Quando nós começamos a buscar um Deus que só tem isso para nos dar. Vocês concordam comigo que em muitos lugares estamos buscando um Deus que só tem isso? Um Deus que me cura, um Deus que me salva, um Deus que me abençoa, um Deus que me liberta, um Deus que faz promessas. E Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é muito melhor do que tudo isso. Porque tudo isso, a cura, a libertação, as promessas, foi deixado aqui na cruz para cada um de nós. Hoje estamos celebrando a morte daquele que morreu por nós e comemorando a sua ressurreição. Aleluia. Mas pouco se fala disso. Hoje eu relutei e falava para Deus. Hoje eu passei um dia assim, um caos em casa. A gente chegou em casa ontem, quando deu 4 horas da manhã, a luz acabou. Luz, sem água, porque parece que o prédio depende da luz para puxar água. Um calor. Eu me tranquei no quarto, espalhei tudo em cima da cama e andava para cima e para baixo e falava: amor, não está saindo nada, mas eu sei que o Senhor vai me dar uma palavra específica para a igreja. Amém. E eu não perdi a fé, e eu continuei, tomava banho no pinga, porque a água fica assim, ó. Você não fica totalmente sem água. Aí tomei aquele banhozinho no pinga, voltei, sentei, nada, colocava louvor e nada, entrava alguém no quarto para falar: pelo amor de Deus, me deixa aqui quietinho, por favor. E nada. Eu estava completamente vazio de tudo. Até que o Senhor me levou no livro de Lucas, capítulo 5. E vocês talvez tenham pensado assim: peraí, livro de Lucas, capítulo 5, não é aquela passagem da pesca maravilhosa? Que inclusive, pastor, você pregou há 2 meses atrás. Vai falar de novo sobre isso? E foi a pergunta que eu fiz para Jesus. Falei: Jesus, o que é para eu falar aqui? Eu lembro que eu já ministrei sobre isso. E o Senhor falou assim: não. Hoje eu tenho revelação nova para você. Hoje eu tenho algo diferente para a igreja. Hoje eu tenho algo que vai impactar o coração da igreja. Dentro da minha palavra, eu vou mostrar para a igreja que a minha maior, Deus falando no meu coração no profundo, o meu maior milagre
não foi a multiplicação, a pesca maravilhosa, mas sabe o que foi, meu filho? A lição que eu aplico àqueles pescadores. Eu falei, opa, o Senhor tem coisa diferente. O Senhor tem coisa diferente. E aí eu comecei a ler e tentar degustar cada palavra que entrava pelos meus olhos e saboreava pela minha boca, cada palavra destacadamente, porque eu falei, Senhor, está difícil o negócio aqui, porque isso aqui eu vou falar sobre o milagre, eu vou falar sobre a multiplicação, eu vou falar sobre o que o Senhor fez quando entrou naquele barco. E aí Jesus me começa a me revelar coisas que a gente vai perceber que a maior intenção de Jesus não era fazer um milagre, mas era convocar aqueles homens para serem um milagre. Aleluia. E Jesus começa a falar comigo, eu quero compartilhar com vocês, e vou ler para vocês aqui. Se você tiver um papel, uma caneta, uma Bíblia e quiser sublinhar algumas partes, vai ser bom. Quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão, faze-te ao largo, ou seja, afasta-se o barco. Preste atenção nessa primeira lição, afasta-se o barco e lançai as vossas redes para pescar. A Bíblia diz que Simão Pedro vira e fala, a gente já sabe, né? Estou cansado, estou frustrado, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, por isso que a gente vai pular. Vendo isto, Simão Pedro, versículo 8, depois de toda a maravilha que acontece, a Bíblia diz que ele, presta atenção, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Isso passa batido nessa mensagem, porque a gente só consegue enxergar um Deus de milagre. A gente só consegue enxergar um Jesus que resolve os nossos problemas. A gente só começa a enxergar um Deus facilitador de vidas, porque ao contrário de facilitar, o Evangelho é um Evangelho de renúncia. Mas a gente não enxerga o Evangelho como Evangelho de renúncia. Por isso o tema é a essência do Evangelho. Amém? Amém. No versículo 10 diz assim, bem como Tiago e João, que foram os discípulos, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, porém serás, presta atenção nessa palavra, destaca essa palavra agora, serás pescador de homens. Versículo 11, a Bíblia diz assim, e arrastando eles os barcos sobre a praia, aí que vem o ponto, gente, abandonaram tudo e seguiram Jesus. Aleluia. Uau! Eu quero começar fazendo uma pergunta para você aqui, que não está nem nos clipes da mensagem aqui. Até que ponto você está disposto a abandonar a sua vida pelo nome do Senhor Jesus? Aleluia. Se você veio aqui nessa noite esperando escutar uma palavra de milagre, eu vou te decepcionar, nós vamos te decepcionar nessa noite. Porque é uma palavra que mexe com a gente, que sacode a gente, que traz um despertamento para a gente, sabe? O mar da Galileia era a maior fonte de pesca daquela época. Só que os barcos, eles não iam para o fundo, eles ficavam nas costeiras. E ali nas costeiras, e não eram 2 barcos, como a Bíblia descreve, eram centenas de barcos. A Bíblia está falando de 2, mas eram centenas de barcos. Então aqueles barcos ali, eles saíam das águas cheios de peixes, e eles tratavam o peixe para não estragar e negociar o peixe por toda a região. Mas como é que era o tratamento do peixe? Era só com sal. Era a única forma que tinha para que o peixe não apodrecesse. Hoje nós temos geladeira, congelador, gelo,
Temos umas misturas lá que a gente coloca lá umas ervas e tempera. Naquela época era só sal. E aí, Jesus, com aquilo tudo, Ele quer fazer várias aplicações. E a gente vai entender essas aplicações. Primeira aplicação de tudo é que quando Jesus olha para aquela quantidade de peixe, onde eu e você estamos olhando até hoje, Jesus não está vendo uma quantidade de peixe, mas Ele está vendo uma quantidade de vidas. Aleluia. Uau! Glória a Deus. Ele não estava ali pregando para Pedro, Tiago e João, não estava ali para poder enriquecer Pedro e falar: Pedro, olha só, pague todas as suas contas. A partir de hoje você não deve mais nada a ninguém. Estava ruim a pescaria? Avisa o povo que eu sou Jesus. Não era isso que ele queria mostrar. Ele queria mostrar para Pedro uma visão diferente. Olha aqui, Pedro, você é um cara fabuloso, você é um cara sensacional, você é um dos maiores pescadores da região. Por isso, de hoje em diante, você não vai mais pescar peixes, você vai ser escolhido, separado para pescar homens. Sabe por quê, Pedro? Porque eu escolho aquele que ninguém escolheria. Eu separo aquele que o mundo rejeita. Eu separo pessoas simples para fazer o extraordinário. E aí você se pergunta: Senhor, por que eu? É a pergunta que Pedro fala. Jesus, aparta de mim, porque eu sou pecador, porque eu não mereço. Observe que Pedro não agradece a Jesus pela pesca. Pedro não questiona. Sabe por quê? Porque Pedro ele começa a entender que Jesus ele queria mudar a rota da vida de Pedro. Aleluia. Então o milagre não está na pesca. O milagre está na rota. Pedro não questiona, porque Pedro no instante ele consegue perceber: peraí, eu não tenho que questionar, eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir a rota que o Senhor está me dando. A minha obrigação, preste atenção nisso, não é questionar a vontade de Deus, mas é fazer a vontade de Deus. Porque enquanto eu faço a vontade de Deus, Ele atua além da minha capacidade. Foi o que aconteceu, irmãos. Pedro pega centenas, dezenas, centenas ou dezenas, milhares de peixes, porque o Senhor Jesus atuou além da capacidade daqueles homens. Então, quando você faz algo sem questionar, Ele atua milagrosamente na sua vida. Aleluia. Um outro detalhe que eu atentei, e eu pergunto para vocês aqui: será que se o barco de Pedro estivesse vazio, e Jesus tivesse chamado ele teria ido? Perdão, será que o barco de Pedro tivesse cheio de peixe, Jesus tivesse chamado Pedro, antes de entrar no barco, Pedro teria ido ter com Jesus? Sabe por que não? Porque a gente só vai aprender nos momentos que tivermos grandes desafios pela frente. A gente só vai entender o nosso chamado quando aparecer os grandes desafios na nossa frente. A gente só vai entender o propósito de Deus quando aparecer grandes desafios. E aí é no momento que Jesus ele permite que teu barco esteja vazio, Ele permite que você fique abatido, que você se sente impotente, que você fique sem forças, que você fique fracassado. Sabe por quê? Porque nesse momento que você está desse jeito, é o momento que Ele entra e Ele é capaz de mudar todo o cenário da tua vida. Amém. Glória a Deus. E o interessante é que antes dele chamar, Ele primeiro permite o barco vazio, depois Ele entra, e aí quando o barco entra,
ele fala: agora vocês vêm comigo, porque eu sou o Deus que mudo todo cenário. Eu sou o Deus que muda todo fracasso. Eu sou o Deus que muda toda impotência. Eu sou o Deus que dá força para aquele que não tem força. Eu sou o Deus que levanta o abatido. Eu sou o Deus que levanta o fracassado. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que isso significa? Que quando ele entrar no seu casamento, tudo vai mudar. Aleluia. Que quando ele entrar nos seus negócios, tudo vai mudar. Quando ele entrar nos seus relacionamentos, tudo vai mudar. Quando ele entrar na sua vida, a sua vida vai mudar. Glória a Deus. Eu não vou falar de pesca maravilhosa, não adianta. Porque não vamos falar de pescarias. Até porque eu me sinto um fracassado nessa última pescaria que eu fui. Eu estou igual o Pedro. O Senhor Jesus permitiu que meu barco ficasse completamente vazio. Mas Deus sabe que algo grande, eu sei que algo grande Ele tem para fazer na minha vida. Amém, glória a Deus. Sabe o que é mais interessante? Que aqueles homens eram profissionais, eram capacitados. E aí o que a gente pergunta? Será que eles não conseguiram porque foi por falta de profissionalismo? Não. Foi por falta de habilidade? Não. Foi por falta de capacitação? Não. Então foi por falta de quê, pastor? Por falta da presença de Deus nos seus negócios. Começa a colocar Deus começa a entrar na presença de Deus e começa a colocar Deus na presença dos seus negócios, para você ver o que vai acontecer com você. Aleluia. Glória a Deus. E o mais interessante é que um dos homens mais questionador da Bíblia, ele se cala, porque ele de estalo ele consegue compreender que quando Jesus entra no seu barco, Jesus iria mudar o seu estilo de vida, o seu relacionamento, e iria mudar a sua rota. Pastor, como que iria mudar a rota? Onde está a revelação da rota? É simples. Aonde que eles pescavam? Na beira. Jesus entra no barco e fala assim: olha só, tira o barco daqui, leva lá para frente. Quando chegar lá, você joga a rede. Quando ele sai daqui para ir lá para o fundo, ele está mudando a sua rota. Por mais que você não compreenda, quando você começar a se mover na presença de Deus, quando você começar a andar para um lado e para o outro, na caminhada de Jesus, quando você começar a se movimentar na direção de Deus, é porque Deus estará mudando a sua rota. Aleluia. Foi o que Pedro fez. Porque Pedro poderia chegar para ele e falar assim: peraí, Jesus, você é o quê? Você trabalha com o quê? Trabalha com madeira, não é isso? Não é isso? Prego e martelo, eu trabalho com pescaria. Vamos fazer o seguinte, Senhor, deixa que aqui é comigo. Eu resolvo aqui porque eu sou profissional, porque eu sou bom no que eu faço. Aleluia. Mas Pedro entendeu que quando ele entra no barco para mudar tudo. Ele entra no barco para mudar todas as coisas na vida de Pedro, de Simão Pedro. Sabe, gente, uma coisa que me preocupa muito nesses últimos dias, nesses últimos tempos, eu comecei a falar sobre isso, é que você precisa parar de enxergar Deus como você tem enxergado Deus. Você tem que parar de reconhecer Deus como você tem reconhecido Deus. Sabe como é que nós vemos Deus? Um Deus que cura. Esse é o meu Deus. Pastor, ele não cura? Ele cura sim, gente. Eu não estou falando que ele cura. Preste atenção que o que eu estou falando aqui, para deixar claro para vocês, é que nós enxergamos um Deus limitado. Nós
damos o nome de Deus para um Deus que cura, para um Deus que abre portas, para um Deus que faz milagre, para um Deus que nos abençoa. Todas as vezes que a gente está no culto, a gente sai do culto e fala o quê? O culto foi o quê? Uma bênção. Porque a gente enxerga Deus somente como um abençoador. Olha a nossa limitação. A gente entra numa igreja, eu vou na igreja porque lá eu vou ser curado. A gente começa a enxergar Deus como um amigo, mas a gente não consegue compreender que não tem que ser da nossa forma, mas tem que ser do jeito que Deus quer, e não do nosso jeito. Eu não posso ter Deus como um amigo do meu jeito, eu preciso ter Deus como Ele quer que eu seja, como um amigo dele. Amém. Porque aí eu vou começar a compreender tudo que Deus tem para a minha vida, que está muito acima da cura, está muito acima das emoções, está muito acima dos choros, está muito acima do falar em línguas, que está muito acima dos trabalhos físicos, que está muito acima de tocar uma bateria, de uma pregação, de tocar um violão, de cantar, sabe? Porque o Deus que eu sirvo está acima disso tudo, gente. Amém. Tudo isso já foi proposto na cruz do Calvário. Jesus, quando morreu, Ele já morreu com tudo isso. Ele já morreu nos trazendo tudo isso. Olha só, eu estou morrendo para que você seja salvo. Eu estou morrendo para que você seja curado. Eu estou morrendo para que você seja liberto. Eu estou morrendo para que você seja abençoado. Eu estou morrendo para que você seja feliz. Eu estou morrendo para que você seja mais do que feliz. Eu estou morrendo para que você seja próspero. Aleluia. Glória a Deus. Mas esse é o Deus que nós conhecemos até hoje. A gente está acostumado com igreja hoje que prega bênção, que prega milagre, mas que não prega missão, que não prega reino. Porque o Deus que nós deveríamos conhecer, preste atenção, e isso vai machucar muita gente. O Deus que nós deveríamos conhecer não é o Deus que está aqui dentro, mas é o Deus que está lá fora. Esse é o Deus que nós deveríamos buscar a conhecer, a buscar ter intimidade, a buscar ser amigos. Você acha que Jesus foi passear no barco de Pedro, foi fazer um milagre, foi alimentar a família de Pedro? Jesus tinha umas segundas intenções, e a Bíblia deixa claro. Ele prova Pedro, ele abençoa a vida de Pedro, ele multiplica a pescaria de Pedro, mas quando chega no final, ele fala assim: agora Pedro, como é que nós vamos fazer? O que você tem para me dar, Pedro? E Pedro olha e fala assim: Senhor, olha só, aparta de mim, porque eu sou pecador, porque eu não tenho condições de estar na tua presença. Mas Jesus fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, Pedro, você não tem, e eu sei disso, mas é você que eu quero. Sabe por quê? Porque você, ninguém te escolheria, porque você é uma pessoa simples. Jesus. Glória a Deus. A gente começa a aprender com essas passagens aqui que o desejo do Senhor é a salvação, é o reino e é fazer discípulos. Jesus nos chama Pedro para falar assim: Pedro, anda, cola comigo, porque você vai se dar bem. Não é verdade, Davi? Cola comigo, que você vai ser curado. Talvez Pedro era um dos homens que mais carregava enfermidade, era Pedro, no coração. Pedro, anda comigo, porque eu vou te proteger, ninguém vai botar a mão em você. Eu sou forte, eu sou o Hulk magrelo. Jesus devia ser magrinho, né? Eu sou o Hulk magrelo, vem comigo. Vem comigo que eu vou te enriquecer, Pedro. Entrei no teu barco hoje, amanhã eu vou entrar de novo. E eu vou multiplicar. Prepara, Pedro, um barco só é pouco, prepara mais. Chama mais amiguinhos que eu vou encher teu barco. É esse Jesus, é esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós queremos para a nossa vida. Agora, será que você está disposto a querer um Deus que está lá do lado de fora olhando aqui para dentro? Essa está vindo quentinha. Será que você está disposto a isso? Será que você está
está disposto a abandonar em prol do Evangelho? Será que você está disposto a morrer pelo Evangelho? E aí eu vou mais fundo, hein? Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Posso falar? Amém. Posso falar? Será que se entrar uma pessoa por aquelas portas suja, fedendo, com mau cheiro, com uma ferida na perna, e sentar do seu lado, qual será a sua atitude pelaquela pessoa? Hã? Será que tu vai dar tapinha no ombro e vai falar assim: Senhor, meu Deus e meu Pai? Uau! Aleluia, cura, Senhor. Ou será que você vai abraçar? Ou será que você vai dizer para ele assim: olha, o que Jesus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua? Mas não é de longe não, é abraçadinho. Sabe por quê? Amar a alguém que te dá tudo e que pode tudo é muito fácil. Eu quero ver começar a amar alguém que te nega tudo o tempo todo. Não é esse tipo de Deus que nós estamos acostumados. A gente dobra o joelhinho, prepara a nossa relação de pedido, não é verdade, presbítero? Vem, Jesus, senta aqui do meu lado, entra no meu barco. Hoje eu tenho isso para você. Cada dia a gente tem um pedidinho diferente. E aí você fala assim: pastor, mas Jesus me chamou. Jesus fala que eu não sou mais servo, mas eu me tornei amigo de Deus. Preste atenção que até a expressão é Ele se torna o seu amigo, não é você que torna-se ser amigo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele fala assim: peraí, você é meu amigo, mas se você quer ser o meu amigo, tem que ser do meu estilo, tem que ser do meu modelo, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero, não como você quer. Sabe por quê? Se Deus quiser, Ele é Deus. se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, pode continuar, que eu sou Ele rei. é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É isso aí. Se Deus quiser, Deus, se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. E você? E eu? Como é que vai ficar nessa história? É Deus. Senhor, estou meio de mal contigo, não estou afim de ser mais seu amigo não. Cara, eu tenho milhões de amigos por aí. Eu tenho milhões de Pedros que abandonaram tudo e vieram me seguir. Isso tudo é muito lindo. Porque enquanto o povo estava olhando, e é o que acontece nos dias de hoje, enquanto o povo olha para o milagre, Pedro estava tendo uma outra reação. Pedro estava entendendo para um milagre espiritual, não para algo físico. E nós continuamos a pregar milagres físicos, que Deus vai encher a tua casa, que o teu barco vai virar de tanto peixe, que o peixe é semeadura, e que isso vai acontecer e que você vai enriquecer. E Jesus fala assim: para. Eu só fiz uma analogia, eu só quis mostrar para eles aqui uma lição, que a mesma quantidade de peixes que eles pegaram, eles têm condições de salvar vidas lá fora. Uau! Mesma forma que vocês estão sentados aqui, vocês têm condições de estarem lá fora salvando, curando, ligando, telefonando, mandando mensagem, dando um abraço, cativando. Pastor, mas é difícil demais. Raça difícil, eu sei que é difícil, mas será que quando você olha para você foi simples para Jesus? Porque eu fui difícil. Eu não vou nem falar para vocês o que eu fazia antigamente, porque está sendo filmado aqui, vai pegar mal para caramba. Eu não vou nem falar para vocês o que eu fazia quando eu passava em frente à igreja evangélica. E Jesus provavelmente olhava e falava assim: é esse aí que eu quero. É esse aqui. Glória a Deus. Ele pensa que eu não vou pegar ele, mas eu vou pegar ele. Ele pensa porque é esse aqui que já está separado. É esse aqui que foi escolhido. Pode fazer, zomba de mim, zomba da minha cruz, zomba do meu
zombar, meu filho, porque a tua hora vai chegar e eu vou te pegar na curva. Não deu outra. Glória a Deus. Não deu outra. Mas aí a gente não quer ter paciência, porque a gente busca um Deus diferente. A gente não busca o mesmo Deus que tem nos ensinado, sabe? A gente não entende que essa teologia de bênçãos, curas e libertações, ela já foi pregada na cruz do Calvário. Ela já foi consumada na cruz do Calvário. Pedro entendeu que a vida dele tinha começado de uma forma, mas ia terminar de outra. Que o dia dele começou de um jeito e ia terminar de outro. Ele deu um beijo na esposa, ele deu um beijo na sogra, ele deu um beijo nos filhos e falaram: irmão, papai vai ali e já volta, vou para mais um dia de pesca. E de repente, cadê Pedro que não volta para casa? Cadê Pedrão que não volta para casa? Raptaram meu marido. O que houve? Não, está caminhando lá, ó. Sabe o que significa? Que ele abandona o milagre para andar com o dono do milagre. Aleluia! Glória a Deus. Isso significa que ele prefere estar do que ter. É melhor para ele naquele momento estar com o dono do que ter coisas. Eu prefiro estar. Eu não quero ter, eu quero estar. Um outro detalhe muito significativo que Deus chamou minha atenção: Pedro vê aquilo que ninguém conseguiu enxergar. Ele conseguiu espiritualizar o fundamento do propósito. Nós já até falamos sobre isso. Não tinha sentido nenhum, gente. Foi algo espiritual. Para pensar aqui. Jesus estava querendo mostrar para ele o significado de lançar as redes. Não tinha sentido Jesus afastar o barco, mandar ele lançar as redes, pegar milhares de peixes, voltar e falar assim: agora você larga tudo, porque eu quero que você largue tudo. É porque enquanto nós estamos olhando com os olhos naturais, Jesus está transformando todo o nosso coração para que a gente possa enxergar com os olhos espirituais. E aqui está a revelação. Glória a Deus. Jesus, ele mostra o verdadeiro propósito do milagre. Lembra que lá em cima eu pedi para vocês anotarem assim, ó: serás. Serás. Serás pescadores de homens. Glória a Deus. Serás extraordinários na minha presença. Aleluia. Serás escolhido quando toda a sociedade te rejeita, porque você é pescador, você é simples. Eu escolheria um advogado, outro escolheria um médico, outro escolheria um juiz, outro escolheria o Cristiano Ronaldo, outro escolheria o Neymar. Mas para Jesus não serve dessa forma. Não que eles não sirvam para Jesus, porque Jesus não olha como nós olhamos. E aí serás um milagre, serás um pescador de alma, farás coisas tremendas, extraordinárias. Para pensar, o que é melhor realmente, ter ou estar? Sabe por quê? Porque quando Pedro decidiu estar, o seu nome foi escrito há mais de 2000 anos atrás e nunca mais vai ser esquecido. Essa é a vantagem de estar com Jesus, é carimbar o seu nome, não somente nas escrituras sagradas, como eles carimbaram, como grandes mártires que foram, mas é carimbar o seu nome no livro da vida. É carimbar o seu nome no reino, no trono de Deus. Aleluia. Onde nenhum homem, nenhuma entidade satânica poderá tocar. Glória a Deus.
vidas. Estamos falando aqui nessa noite de reino. Aleluia. Quarto ponto. A Bíblia diz o quê? Deixando tudo, os seguiram. Tudo isso Jesus tinha em mente. O milagre só fazia parte do propósito. O milagre só fazia parte para Jesus poder entrar dentro daquele barco ali. O milagre era o argumento do chamado. Só serviu para isso. Porque a Bíblia não relata o que fizeram com aqueles peixes. Mas certamente ficou para o povo. Porque eles abandonaram tudo. Eles largaram tudo. Pedro abriu mão, deixando tudo para trás, para viver a essência do Evangelho. Essa é a essência do Evangelho. Você está aí na cadeira olhando aqui para mim. Nós queremos te dizer que o Senhor tem te chamado. Que o Senhor já está te separando. Que o Senhor já te escolheu. Glória a Deus. Que o Senhor fez um milagre na sua vida. Preste atenção nisso, porque isso é muito forte e importante. Não é porque Ele te ama da forma que você pensa, porque Ele te ama de uma forma diferente. Ele me ama de uma forma diferente. A gente pensa que Deus nos ama porque a gente pensa e entende que Ele faz Ele está a nosso favor, que Ele faz aquilo que nós pedimos. A gente precisa entender que Deus não é o gênio da lâmpada. Tudo que você tem não é pela misericórdia, não é pelo amor, mas é pela justiça divina. Aleluia. Aprenda a diferenciar. O amor está aqui, a misericórdia está aqui, esteve aqui. Agora, o que você tem se chama bonificações, se chama bônus, porque as promessas, porque o legado, porque tudo que era para ter acontecido, o Senhor já deixou para você. Aleluia. Glória a Deus. Eu ia trazer um louvor aqui durante a palavra, mas eu esqueci lá no carro. Mas eu tenho certeza que alguém lembra. Não vou tentar não, que vai dar ruim. Vai dar ruim, está gravando. É melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto. O Senhor está me impulsionando. Eu falei, mas eu não vou não, Senhor, eu vou te desobedecer. Eu topo. Não, melhor ficar calado que é melhor, eu vou ganhar mais. Eles entenderam. Pedro enxergou o que ninguém enxergou. Que todo o plano, todo o propósito de Jesus não eram naturais. Não são como nós, não é como nós pensamos. Não é desse jeito. Jesus é o cara mais marqueteiro que existiu na Bíblia. Ele dava e depois ele chamava. Ele dava e depois ele chamava. Ele cura a mulher do fluxo de sangue. Ela vai e ele fala o quê? Vai em paz, porque o quê? A tua te salvou. Ele tudo ele espiritualizava. Ele não estava preocupado com quem ia viver fisicamente naquele momento, mas ele estava preocupado em resgatar das mãos do inferno e levar para o seu reino. É isso que nós precisamos entender. A essência do Evangelho, para a gente finalizar, se chama
renúncia. E o que tem acontecido? Justamente o inverso. O povo não quer renunciar. O povo não quer mais abrir mão dos seus propósitos pessoais, dos seus planos, para viver os propósitos de Deus, para viver os planos de Deus. Se eu pudesse te dar um conselho nessa noite, eu ia te falar, sabe o quê? Pare de ir para a igreja para buscar. Comece a entrar no templo para entregar. Mas sabe, pastor, eu entrego todo dia quando eu vou, eu entrego minhas orações. Mas Deus não depende da sua oração. Você depende de Deus e Deus não depende da sua oração. Deus não depende nem das orações dos anjos, nem da adoração dos anjos. A gente vem à igreja porque a gente vem buscar algo. A gente vem à igreja porque a gente quer te sugar algo. Quando Jesus ele quer te chamar para caminhar ao lado dele, quando ele quer te chamar, quando ele te chama para um plano muito maior, para um grande propósito. Lemos a Bíblia e tiramos da Bíblia várias promessas físicas e pessoais, quando a maioria delas estão escondidas, as verdadeiras bênçãos que estão por detrás da palavra, que são bênçãos espirituais, algo que vai te dar crescimento, algo que vai te tirar do anonimato. Quem era Simão Pedro, pescador? Quem foi Pedro algum tempo depois? Só para a gente lembrar de uma façanha de Pedro. Foi um camarada que pregou, cheio do Espírito de Deus, porque andou com Jesus, porque conheceu Jesus, porque aprendeu com Jesus, e através da sua palavra, a palavra que Deus colocou nos seus lábios, ele conseguiu fazer com que quase 3.000 almas, dentro de uma só pregação, reconhecesse que só o Senhor é Deus. Aleluia! Pedro não foi ninguém, gente, porque todo mundo olha para Pedro como Pedro que cortou a orelha do soldado, como Pedro que desafiou Jesus e andou sobre as águas, como Pedro que falava demais. Todo mundo olha para o lado negativo de Pedro, mas aqui Pedro começa a mostrar uma positividade. Ele reconhece: Senhor, eu não tenho condições, eu sou pecador. E Jesus fala para ele: é você que eu quero. Glória a Deus, aleluia. Ele desce do barco. A maioria das vezes a gente vê pessoas se curvarem, a gente vê pessoas dizerem: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me curou, porque o Senhor multiplicou. Ele desce do barco e não agradece a Jesus. Senhor, muito obrigado. Vou contar esse testemunho quando eu chegar lá na minha igreja, lá na minha terrinha. Porque ele entendeu que o negócio ali era espiritual. Ele entendeu que o negócio estava acima daquilo que ele pensava, e daquilo que ele merecia, e daquilo que ele dependia. A tua dependência não vem da sua habilidade, mas a tua dependência vem de Deus. A tua dependência não vem pelo teu caráter. Você não pode ser chamado, escolhido ou separado pelo que tu é, mas por aquilo que Deus separou, chamou e te escolheu. Então, se eu pudesse aconselhar a vocês, comece a olhar para Deus de uma outra maneira de hoje em diante. Comece a mudar as suas orações e falar assim para Deus: Deus, eu sou seu amigo, mas eu só posso ser o seu amigo se eu for do jeito que você quer que eu seja. Mas ninguém quer dizer isso, gente. Porque se dizer isso
quer aprender uma lição. Eu não quero aprender, você não quer aprender uma lição. Porque dói, porque machuca, mas ninguém consegue olhar lá na frente, porque aquilo que dói hoje, amanhã te traz crescimento. Aquilo que te machuca hoje, amanhã te tira toda a religiosidade. A gente precisa aprender a olhar para Deus de uma outra forma. Como Pedro olhou para Jesus naquele dia, como ele entendeu naquele dia ali. É lindo quando eu fico imaginando, quando Pedro vai e reconhece que ele não tinha condição, se afasta de mim, porque depois do que o Senhor fez, eu já percebi que o Senhor não é uma pessoa normal, tem alguma coisa diferente, você é um cara diferente, e eu sou pecador, você é santo, e eu sou pecador. Sabe qual é o detalhe disso tudo? É que muitas das vezes nós exigimos algo de Deus, quando deveríamos pedir perdão a Ele, pela a forma que nós nos encontramos nos dias de hoje. Quantas vezes você se dobra o joelho e a sua oração começa assim: Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu sou pecador. De coração. Não daqui, mas daqui. Quantas vezes você reconhece que Ele é maior do que você? Aliás, né? Muito maior do que a gente. Quantas vezes nós fazemos isso? Você está aqui hoje, eu vou finalizar agora. Deus está me impulsionando a dizer isso, porque Ele quer mudar a sua rota, Ele quer mudar a sua história. Deus abençoe a todos.